Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo de Negócios aqui na FGV em São Paulo. Eu sou Leandro Guissoni, coordeno o mestrado profissional em Gestão de Marketing, Crescimento e Comportamento do Consumidor, e de tempos em tempos a gente recebe aqui ex-alunos do mestrado profissional e que têm um amplo destaque no setor empresarial, seja como executivo, seja como empreendedor. E hoje, olha que honra receber aqui o Bruno Campos, ex-aluno do mestrado profissional e que, olha só, o tanto de empresa que ele já passou liderando funções de marketing e apoiando inovação. Passou já pela ZX da Ambev, passou já pela Nike, e-commerce da Nike, pela General Motors, Banco Pan, enfim. Acho que há muitas outras aí no portfólio, selecionei algumas aqui. Com certeza foi rica aí minha experiência sempre mudando de segmento, né? É aquilo que a gente sempre conversa quando a gente aplica a lógica de dados, de inteligência e olhar a jornada do consumidor como um todo, né? Acho que você consegue mudar de segmento mais fluido, né? E mudando de segmento você traz pensamento novo e acaba conseguindo inovar. Pois é, e seja muito bem-vindo. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Essa experiência sua, grandes empresas buscando inovar e nos últimos 15, 20 anos de experiência profissional, olhando esse retrospecto, qual é o seu grande aprendizado sobre inovação em grandes empresas? Primeiro que eu acho que a gente tem que entender que o bicho, empresas grandes, eu não vou falar incumbente porque eu acho que eu não trabalhei só em incumbente, né? Não considero a Nike uma empresa incumbente de maneira alguma, mas as empresas grandes, elas têm uma característica que para você inovar, você tem que entender que você está mexendo com um Titanic, né? Tem um Titanic ali, e se você tentar fazer uma curva fechada com o Titanic, ele vai tombar. Então, você tem que saber que alavancas que você precisa mexer, e a maioria delas acabam estando ali no cerne da cultura organizacional da empresa. Acho que eu lembro da parte da carreira antes no mestrado, quando eu tinha muito mais o feeling, né, de como fazer a inovação, e depois do mestrado que veio a base científica. E você sabe que eu defendo que pode-se aplicar ciência nas empresas, né? E como isso ajuda, porque quando você entende a parte científica, te ajuda a quebrar esses silos que você encontra nas empresas, né? Quando você pensa numa microeconomia, por exemplo, incentivos, né, assimetria de informação, você fala assim, opa, pera aí, eu aprendi a hackear isso, né? Eu aprendi a ler esse tipo de comportamento. Então, acho que inovar em empresa grande passa por você entender a dinâmica política da empresa, entender o consumidor, que eu acho que é um problema de 9 entre 10 empresas. Todo mundo acha que conhece o consumidor, mas, na verdade, raramente se pergunta ao consumidor o que ele quer. E pior ainda, né? Raramente você tem dificuldade de mapear aquilo que está causando erosão, né? Toda disrupção sai porque tem uma erosão que está crescendo e você demora para ver. Então, acho que passa por você conhecer seu consumidor, mas você também conhecer quais são os incentivos que os executivos têm para você conseguir fazer com que eles tomem o risco de inovar em algo que não está hoje no core business. Vamos pegar um ponto crítico do marketing. Você sabe que a gente tem falado bastante sobre o papel de marketing nas lideranças e que muitas vezes os departamentos de marketing eles têm assumido uma função cada vez mais tática, e quando você olha o conselho das empresas ou quem está apoiando o CEO nas grandes decisões, você vê poucos profissionais que de fato dominam o lado da demanda. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro que ainda tem, né, Leandro, muita área de marketing que é uma área de publicidade e comunicação disfarçada, né? Tem muita dificuldade nas empresas, algumas, né? Por exemplo, se eu pegar a minha experiência, eu acho que o Banco Pan era o que tinha mais dificuldade de entender isso, que o marketing não era apenas comunicação e publicidade. Na GM, isso acredite se quiser, né? A GM é uma empresa includente de 100 anos, ela tinha um marketing mais como transformador. Então, acho que o primeiro passo é definir o papel. E para definir o papel, a gente tem que entender que o marketing pode dar um pouquinho mais do que publicidade e comunicação. Passa também por quem está recrutando para o marketing, né? Porque se você tem uma pessoa recrutando para o marketing que não faz ideia desse novo marketing, como é que ela vai trazer alguém apto a trabalhar com isso, né? Então, por muitas vezes no início da minha história, né, que você colocou, vim de e-commerce,
eu não tinha entrado no marketing, que as pessoas olhavam e falavam, não, você é um profissional de e-commerce, você entende tecnologia, marketing não precisa de tecnologia. Como marketing não precisa de tecnologia, gente? Como é que hoje, em 2024, a gente olha e fala, cara, como você... Mas acontecia no passado, as pessoas tinham esse preconceito, né, com quem era mais analítico no marketing, queriam pessoas mais criativas e o marketing é uma área de negócio. E talvez seja área de negócio que está mais em contato com o exterior da empresa e com o consumidor. Então talvez seja melhor para trazer inovação. Aí fica a gosto do freguês, né? Tem empresas que criam células de inovação, né? E tem empresas que essa célula nasce dentro do marketing. Para mim não tem certo ou errado. O que tem é a necessidade desse profissional. E o que me preocupa é que eu, às vezes, vejo pouca capacidade da liderança executiva de achar esse profissional, porque não entende o que é esse profissional e não entende qual o benefício que esse profissional pode trazer. Então, acho que a gente tem um problema maior do que o marketing. Talvez a gente tenha um problema ali no C-level, nos C-levels, para contratar certa pessoa que vai fazer a mudança que ela precisa. E você trabalhou no e-commerce quando o e-commerce era muito embrionário no Brasil, representava aqui uns 2, 3% das vendas totais no varejo. Então era bem embrionário. Você trabalhou na General Motors quando o Uber começou a acontecer e o consumidor começou a mudar o comportamento. Você trabalhou na ZX e com a Ambev quando estava se falando no início do Zé Delivery que você não tinha nem iFood nem Rappi. Então você teve a oportunidade de ver como que o começo de muitas inovações, elas começaram a tomar forma e como modificou a dinâmica das indústrias. Como que o mestrado profissional mudou a sua lente sobre como você enxerga esses negócios? Uma boa pergunta, porque o mestrado profissional me deu embasamento científico, né, e conhecimento para lidar com a arrogância corporativa, porque tudo que você deu de exemplo são exemplos da arrogância corporativa. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma varejista tradicional. Eu sou a C&A, que demorou para entrar no e-commerce, né? Eu comecei minha carreira lá. O e-commerce é 2%. Eu tenho 90% no mercado, eu tenho um market share de 25%. Eu não preciso me preocupar com isso. O que tem que se preocupar com isso é o cara que está chegando agora, essa tal de Netshoes, essa tal de Zattini, essa tal de Dafit, né? Eu não preciso me preocupar, porque eu já sou dona do mercado. Essa é a famosa arrogância corporativa, porque eu brinco que se você quiser fazer um exercício de futurismo do Brasil, você olha para os Estados Unidos, você tem um exercício de futurismo, né? E aí você viu que lá já estava mostrando que o e-commerce não ia ser 2% para o resto da vida, né? Não ia ficar pequeno para o resto da vida, muito pelo contrário, queria atropelar o varejo físico, mas a galera aqui esperou. Antes do mestrado, eu tinha o famoso revolucionário, né? Eu ficava revoltado e queria brigar, né? E falar não, e todo mundo falava, não, é que você é digital, você é nativo digital, você está defendendo o teu peixe. Mas, cara, o mundo ainda não é assim, o Brasil não é assim. Quando tive a imersão no mestrado, eu comecei a trazer... Porque nada melhor do que você soltar uma fonte, né? Falar, olha, um artigo de Harvard, né? Um artigo do MIT trouxe essa informação. Aí o cara para um pouco mais e fala assim, não, peraí, agora ferrou, tem Harvard tá falando que deixa eu ver o que Harvard... Eu lembro que na GM, um projeto que a gente trabalhou junto, o Lead Scoring, ele foi negado várias vezes, até a hora que eu trouxe um artigo, que você me indicou, inclusive, que falava desse processo de escoragem dos leads, e aí o americano olhou, né, o artigo de Harvard, eu falei, cara, agora é Harvard falando, agora você consegue acreditar? Aí ele tinha estudado no MIT, um cara do MIT, ele falou assim, não, esse artigo aqui me provoca assim, vamos olhar. Então, precisou do artigo para ele aceitar, porque a opinião do brasileiro não era suficiente, não era... E quando você olha exemplos como o Zé, a Deliver, principalmente, é muito difícil, né, Leandro, você explicar algo que não existe. E naquela época eu não tinha ainda, né, decoupling, né, não tinha o CVC, não sabia as teorias de Christensen, né, todos os caras que criaram a disrupção. Então eu tentava explicar comparando, eu explicava comparando com o Uber. Eu vendi o processo do Zé falando que poderia ser o Uber da cerveja. Qualquer dono de mar poderia entregar uma cerveja na tua casa, assim como qualquer pessoa que tivesse um carro poderia ser um motorista de Uber. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse o técnico do meu time, né? O Fernando Diniz, o professor Pardal. Assim, cara, o que você tá falando? Não faz nenhum sentido. E hoje, com 12 milhões de pedidos por mês, ele faz algum sentido, né? Então,
eu acho que a base científica que a gente tem no mestrado ajuda a gente a embasar melhor esses cases. Talvez se eu tivesse o mestrado naquela época, eu tivesse percebido que eu estava criando o iFood. E eu não percebi. Então eu sempre me provoco isso. Se eu tivesse feito o mestrado 2 anos antes, talvez eu tivesse dado o estalo e falado, pô, Ambev, quer saber? Deixa quieto, não vamos fazer isso não. Ir no fundo de investimento e mostrado o projeto do Zé. Talvez hoje eu tivesse, em outra posição. Então, incentivo muito. Eu sei que as pessoas têm esse preconceito que mestrado é uma coisa acadêmica, para dar aula. Eu confesso que eu procurei mestrado porque eu já queria dar aula, dava aula em cursos mais básicos, mas é muito mais do que isso, né? O Brasil não tem um mercado de MBA tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, então o mestrado profissional acaba cumprindo essa lacuna, e você sabe disso porque já deu aula lá. Um MBA nos Estados Unidos muda um profissional. Sim. Muda de patamar o profissional. Você sobe um nível na sua trajetória, então acho que o mestrado tem essa capacidade também. Perfeito. E vamos pegar e falar sobre o que tem pela frente, né? Você também dá aula nas suas horas livres como professor convidado em vários dos programas executivos de alta liderança, de MBAs, e também a gente espera te ver em breve no mestrado profissional em marketing. Você ensina a convergência de mídias, né? É dos tópicos que você aborda. Qual que é o ponto alto do aprendizado do aluno em relação a um conceito, a um exemplo que você está dando? Assim, o que te chama mais atenção sobre o que você ensina depois de ter feito o mestrado profissional? Quando eu fiz o mestrado, e você me orientou, inclusive, eu me lembro que uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça foi que acho que eu brinco que eu, antes do mestrado, dava aula em alguns cursos, e depois que eu fiz o mestrado eu passei a entender que eu dava uma palestra em alguns cursos, né? A aula eu fui dar depois, que eu me formei no mestrado, que eu aprendi o que era dar uma aula, o que era construir uma aula. E depois que isso aconteceu, a gente passando por essa transformação digital que teve, e a gente hoje tem youtubers, né, que nunca pisaram numa universidade, que nunca pisaram numa grande empresa às vezes, mas estão ali vendendo um milagre, né? O jogo do tigrinho, né? Não, se você fizer aqui o seu curso e vender e fizer 10 propagandas, você vai ganhar 10 milhões de reais. Pode ter tido alguma influência que ganhou isso, né? Mas teve 10 mil que não ganharam. Então, sempre que eu entro na sala de aula ali no MBA, eu penso assim, eu tenho que falar alguma coisa aqui dentro que eles não vão achar no YouTube, que eles não vão achar num videozinho no Instagram. Então, acho que, acima de tudo, é botar a galera para a cabeça doer um pouquinho, né? Pensar e entender. É muito fácil você explicar o que é o Google do ponto de vista técnico, e isso no YouTube tem uns montes. Gratuito por R$9, por R$10. Mas você explicar o que é o YouTube linkado à jornada do consumidor e como isso pode transformar a tua área de marketing numa área de negócio, que aquilo pode ser um gerador de receita, uma conta de ROI, uma conta de como você pluga, né, a tecnologia, aí você dá o passo a mais. Então acho que a gente tem que, nas universidades, sempre dar esse passo a mais, fazer o que a pessoa pense, porque no fim do dia a gente está treinando líderes, né? A gente não está treinando... e o cara pode, né? O líder pode pegar e fazer o cursinho e ficar milionário, não tem problema nenhum. Mas o nosso papel é treinar líder, é treinar pessoas que podem transformar, seja uma empresa, seja a sua própria empresa, ou seja o ambiente, né, que ele interage, às vezes a família, o que for. Então acho que tem esse papel, e para isso a gente tem que ir um pouquinho mais do que o youtuber vai. Perfeito, perfeito. Agora, uma pergunta também que eu não poderia deixar de fazer: você entende bastante de tecnologia, você entende bastante de marketing, você entende bastante de como usar a tecnologia para tomar decisão, da importância de olhar onde você tem, às vezes, clientes insatisfeitos que te geram oportunidade de inovação. Como você vê o futuro da inteligência artificial afetando a tomada de decisão nas empresas? Excelente pergunta, eu acho que é um tópico para a gente discutir offline. Eu acho que ninguém ainda botou essa disciplina ainda de pé de forma abrangente, porque no fim do dia a inteligência artificial está aí há muito tempo, né, Leandro? Ela não surgiu hoje. É que nem a gente interagiu muito com a indústria automotiva. Carro elétrico é de 1950 e poucos, né? Assim, e pior, quem inventou o carro elétrico foi a General Motors, né? Para Tesla ir lá e ganhar dinheiro, o carro elétrico. Então, a inteligência artificial, ela nasce do conceito de aprendizado de máquina
que surgiu ali no início da década de 2010. Mas uma máquina aprende, ela aprende de quem? Ela aprende de nós humanos, né? A máquina não tem a capacidade ainda de ter o aprendizado do zero, né? A gente não tem o Exterminador do Futuro, né? O cara que vai Matrix, né? Acho que Matrix é mais apropriado. Ele vai se auto-ensinar e vai superar o ser humano. E se ela aprende da gente, ela leva todos os defeitos e vieses do ser humano. Então, tem um case recente, acho que eu não vou lembrar a universidade, mas de uso de AI generativa para contratar pessoas. Você imagina que pessoas que ela contratou, né? Alunos da GV, brancos, né? Nascidos em famílias de alta renda. Porque se você não ensina para a máquina o fator diversidade, ela vai pegar o viés do ser humano. O viés do ser humano é esse, né? Se você pegar a conta fecha, né? Poxa, eu vou trazer um aluno da GV bem formado, que fala 3 línguas. Poxa, maravilhoso. Mas o Brasil é isso? Não, o Brasil é diferente da GV. O Brasil tem mais do que a GV. Então, você tem que ensinar para a máquina esse papel. Então, acho que a inteligência artificial generativa, para mim, hoje, e aí é muito difícil, estamos falando disso hoje, em março de 2024, e daqui a um mês pode mudar. Ela para mim, vai exercer um papel muito grande de agilizar tarefas que exigem análise. Porque a máquina hoje está focada nisso, né? E você, por exemplo, você pegar Face Recognition, que banco usa pra caramba, inteligência artificial vai matar a fraude em Face Recognition, porque ela é capaz de reconhecer qualquer padrão de fraude, se você colocá-la para rodar o algoritmo. Então, ela vai ter um papel muito forte de agilizar as áreas. Criativos de marketing, Leandro, imagina, a gente paga milhões em indústrias para replicar criativo. Você vai botar numa máquina, vai dar um KV, ela vai cuspir uma campanha. Vídeo, né? O Google lançou agora uma inteligência artificial que você bota uma foto do Leandro e fala assim, põe o Leandro cantando. O Leandro começa a cantar com um texto digitado. Então, acho que vai ter uma revolução de velocidade. E qual é a esperança que eu tenho? Nessa revolução de velocidade, o tempo que sobrar vai ser aplicado como? A gente vai aplicar ele em estratégia? A gente vai aplicar ele para pensar qual é a próxima revolução? Para não deixar nascer um novo Uber, uma nova Netflix nos mercados? Ou a gente vai, na verdade, cortar todo o marketing, né? Cortar toda a área de vendas, toda a área de fraude, para economizar e ver, né, alguém tomar o nosso negócio. Então, acho que as empresas vão ter esse conflito em breve. Acho que não tem uma empresa hoje que não esteja falando de inteligência artificial, mas vejo poucos casos práticos ainda. E todos que eu vejo são muito nessa base do você aplicar em algo que é analítico, que vai te dar um output. Algo pensado do zero, a gente ainda precisa do ser humano. Perfeito, perfeito. E só para a gente fechar aqui com uma questão um pouco para o lado pessoal, poxa, assim, há anos, né, que a gente tem colaborado, seja na parte acadêmica, parte de negócio, trocado muitas ideias, e você tem ótimos insights, e eu falo, poxa, como que o Bruno consegue tempo para fazer tudo isso, né? Então, do lado pessoal, para a gente fechar aqui, como que foi do lado pessoal conciliar a alta demanda no mestrado profissional com um papel de liderança no mundo executivo corporativo que você tem? Todo mundo que me pergunta, tô procurando um curso, e eu sempre faço a pergunta, qual o grau de investimento de tempo que você quer dar? Quando a pessoa começa a resposta com, à noite e tal, eu falo, cara, procura esse aqui. Quando a pessoa me procura já, tô pensando em fazer um mestrado. Aí a primeira coisa que eu falo olha, você tá claro para você o porquê você precisa de um mestrado? Né? O que você quer de um mestrado? Porque eu acho que uma coisa comum a pessoa tem que tomar cuidado do curso que ela está procurando com a expectativa que ela tem. O mestrado vai te exigir tempo. O mestrado não assim, eu tenho MBA também, né? O mestrado não é um MBA. Ele não é algo que você vai conseguir entrar na sala de aula aquelas 4 horas por dia, 3 vezes por semana, ter aquela aula e depois você não vai precisar de uma dedicação fora da sala. O mestrado exige uma dedicação pessoal, ele exige... Eu me lembro dos meus 2 anos de mestrado, todos os fins de semana, estudando 8, 12 horas no fim de semana. Então, você troca o sol, você troca a praia, você troca a corrida, a pedalada, a família, para estudar. Então, você tem que ter muito claro qual o benefício que você quer tirar. E você tem que focar, né? Eu tirei 2 anos da minha vida,
tive uma empresa que me apoiou, que foi a General Motors, no mestrado, e que apoiava e incentivava esse estudo. Então você tem que procurar uma empresa que incentive. Se a empresa não vê valor nenhum no mestrado, ela não vai entender a sua ausência em alguns momentos, porque você vai precisar se ausentar em alguns momentos. E se a empresa entende, ela vai aplicar um pouco, como aconteceu na General Motors, do que você estudou, e a gente conseguiu aplicar lá dentro. E eu saí, mas está continuando, ainda está sendo aplicado lá, né? E então acho que é uma decisão de vida, não é uma decisão acadêmica só, mas é gratificante. Eu posso falar como quem fez, para mim fez muita diferença e valeu a pena o sacrifício. Sempre, você sabe que eu sempre tento tomar coragem de voltar para o doutorado, não consegui ainda, talvez por não ter tido ainda esse mesmo link. A empresa não tem essa situação da empresa ver valor e querer investir o tempo naquilo. Então talvez, eu sempre vou dar o conselho para você que está procurando aí um mestrado. Cara, conversa com a tua empresa, conversa com a tua liderança, mostra o output que você pode trazer, o que você quer pesquisar no mestrado. Se a empresa vê valor, cara, cai dentro e faz. Se a empresa não vê valor, planeja a sua vida, porque não adianta você planejar a sua vida e a sua empresa não entender que você está fazendo um mestrado profissional. E não se iluda com a palavra profissional, né, Leandro? Porque você vai ter que fazer uma dissertação pesadamente acadêmica, você vai ter um rigor grande do seu orientador, posso falar aqui, e você vai precisar se dedicar a pesquisar. Muitos colegas, né, que desistiram na minha turma achavam que o mestrado profissional era um MBA 2.0. E aí, quando veio a pancada da dissertação, as pessoas desistiam da dissertação, né, Leandro? As pessoas, elas desistem mais da dissertação do que das aulas. As aulas são difíceis, também tem isso, né? As aulas não são fáceis, é difícil, tem que estudar, mas a dissertação é um processo, ainda mais para quem nunca escreveu academicamente, é um processo extremamente rigoroso. Então você tem que estar bem preparado e bem ciente que você vai ter que aprender coisas novas. O público do mestrado profissional são pessoas mais sêniores, a pessoa tende a achar que, né, eu era assim, né? Eu falava, sei escrever a minha vida inteira. E aí quando você se depara com a escrita acadêmica, você descobre que você não sabe nada, né? Que você vai ter que começar tudo de novo. Então acho que é vida e empresa. Sem essa dualidade aí, você vai ter problemas no mestrado profissional. Não, e me lembrou agora o desafio que você teve na sua banca, né? Porque imagina o seguinte, o Bruno, ele aplicou uma teoria de disrupção digital que estava mais centrada na ideia de marketing, no comportamento do consumidor, que estava nascendo em Harvard, que estava contrapondo outra teoria de disrupção digital proposta pelo Clayton Christensen, também ex-professor de Harvard. E simplesmente, na época, o Thales Teixeira era professor em Harvard, ele participou da sua banca, né? E você fez um trabalho altamente aplicado também, com um poder reflexivo muito grande para a indústria automotiva, que é a indústria que você focava na época. E pelo que eu me lembro, você saiu super bem, né? Imagina o desafio. Pouca pressão, né? Assim, você ter a banca com o Thales, mas era algo que eu acho que a gente trabalhou... Era ousado, né? Porque a gente tinha uma teoria vigente na época, né? A gente pode dizer que a do Christensen era a teoria... Dilema do inovador. Ainda era o dilema do inovador, era a linha, né, teórica que estava se trabalhando. Eu me lembro que o professor Christensen faleceu durante o curso, né? Ele faleceu durante 2020... Não, 2019, se eu não me engano. E a gente montou um trabalho que dizia basicamente, olha... É legal essa teoria, mas aqui ela não respondeu. E aí pegava a teoria do Thales e contrapunha a teoria do Christensen. E quando o Thales entrou, eu falei, pô, ferrou, né? O cara que eu tô botando aqui, né? Criando um conflito entre monstros, né? Aqui, vai participar da dinâmica. Mas acho que a gente fez um trabalho consistente e, mais do que a dissertação, acho que o maior reconhecimento do nosso trabalho foi a General Motors querer aplicar o que a gente escreveu no negócio. Infelizmente, eu saí e não consegui fazer a tese de doutorado em cima do que está sendo aplicado lá até hoje, mas eu acho que a vitória daquela teoria foi ela mostrar que ela tinha a prática também no mundo corporativo. Ela não era uma coisa empírica que a gente estudou, e agora que eu saí eu posso falar isso abertamente. Se eu estivesse na GM eu não podia, e principalmente a antecipação que a gente fez aos movimentos da Localiza e da Movida. Eu acho que eu me lembro do presidente da empresa querendo que eu tirasse da dissertação,
porque achava um absurdo a gente escrever aquilo. E um ano depois, esse movimento aconteceu e as montadoras tiveram que reagir. Hoje a Localiza continua sendo, né, crescendo absurdamente, avançando para a mobilidade. E a gente antecipou lá atrás, quando a Localiza começou a trabalhar e a criar uma máquina de vendas baseada ali no triplex. Vou atender o motorista de Uber, vou construir soluções de assinatura, né? E lançou, e aliás, uma excelente solução, que eu sou fã, porque é da Localiza Go, né? Que chama, se eu não me engano. E a gente antecipou, né? E vender carro. E a gente antecipou lá atrás, a gente chegou a escrever, né, que vinha um programa de assinatura de carro, que estava sendo construído esse alicerce. Eles tinham comprado uma startup na época, né? E eles lançaram esse programa, então desenvolveram esse programa com muita habilidade. Fantástico, fantástico. Bruno, obrigado. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo aqui. Acho que muita reflexão, muito do que a gente discutiu aqui são temas que se relacionam com as funções de marketing. E esse é o tom do mestrado profissional na linha que a gente tem hoje de marketing, crescimento e comportamento do consumidor, que é trabalhar as funções de marketing e como que mudanças críticas no comportamento do consumidor podem influenciar grandes decisões das empresas e trabalhar com metodologias que o rigor científico ele oferece para que as empresas possam fazer experimentações, para que as empresas possam caminhar para inovar e para crescer de maneira centrada nas mudanças do cliente. Então, Bruno, obrigado mais uma vez, prazer ter aqui você de novo. E para quem tem interesse, sugiro acessar o site do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade na linha de marketing. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigado.